Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 8, que diz assim, vamos ler. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Amém? Deus aqui ele está falando no livro de Oséias com a nação de Israel, o reino do norte, que estava andando em pecado, estava longe de Deus e eles estavam prestes a serem levados cativos pela Assíria. Na realidade, nesse período, o reino de Israel, que havia chegado do Egito e havia entrado na Terra Prometida, eles ficaram 40 anos no deserto, entraram na Terra Prometida, e quando eles entram em Canaã, eles começam ali aquele processo de tomar conta da terra e tomar posse, e as coisas vão acontecendo, e por eles se afastarem de Deus, e por causa do pecado, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. E nós vemos aí que o profeta Oséias, ele junto com o profeta Amós, na mesma época mais ou menos, eles profetizaram ali no reino do norte. E mais ou menos nessa mesma época nós vemos o profeta Isaías e o profeta Miqueias profetizando ali no reino do sul, ali em Judá. E nós vemos que esse período aí em que Oséias profetizava era um período, eram os últimos dias da nação de Israel ali na terra de Canaã. Em breve eles seriam levados para a Síria, ali eles se misturariam com os demais povos e eles deixariam de existir como nação de Israel ali. O reino do norte, ele se dissiparia no meio dos inimigos. O livro de Oséias é um livro conhecido pelo fato de Deus ele fazer um comparativo da fidelidade de Israel com a infidelidade de uma esposa, né? Então Deus ali ele orienta Oséias a casar com uma mulher, Oséias vai, casa com uma mulher que não era fiel a ele, que era adúltera, e essa mulher ela vem a trair, ela vai embora de casa, deixa ele por outro homem, e ali Deus vai mostrando um paralelo com a vida de Oséias, com o perdão de Oséias, que Deus estava disposto a fazer a mesma coisa com Israel. Deus ele compara a nação de Israel com essa mulher adúltera, e ele mostra para Oséias e mostra para toda a nação de Israel que ele é um homem, que ele é como um homem que perdoa sua esposa, ele é um Deus perdoador que está disposto a ir atrás daquele que se rebelou, daquele que se afastou, porque Deus é assim. Deus ele sempre foi bom, ele sempre foi um Deus maravilhoso, um Deus que sempre esteve disposto a perdoar aqueles que erram e voltam para ele. E aqui, no versículo 8 do capítulo 14, na realidade você vai ver que o livro de Oséias ele tem 14 capítulos, e aqui, quase no final do livro, é o penúltimo versículo antes de terminar o livro, Deus está se referindo ao reino do norte como se fosse a tribo de Efraim. Ele fala, num geral, Efraim, que Efraim cometeu um pecado grande e ele era a nação ali, ele era a tribo mais expressiva ali no meio do reino do norte, na nação de Israel. Então ele fala que um dia as coisas seriam restauradas, um dia o povo de Israel se arrependeria, um dia, lógico, fazendo uma menção implícita à vinda do Messias, um dia haveria uma restauração, um dia o Messias viria definitivamente para reinar, e quando o Messias viesse para reinar, Efraim se arrependeria, o reino do norte voltaria para Deus. E aí Deus está dizendo, Efraim dirá, nesse tempo de arrependimento, nesse tempo de restauração, que mais tenho eu com os ídolos? É uma pergunta, é como se Efraim estivesse dizendo, agora, Senhor, nesse momento, eu não tenho mais nada com ídolos, eu não me envolvo mais com a idolatria, agora o meu coração é totalmente do Senhor. E aí o próprio Deus dizendo que um dia Efraim vai se converter, que um dia Efraim vai quebrar os seus laços, vai quebrar a sua inclinação para o mal e para a idolatria, Deus fala, eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Deus está falando, eu nunca deixei de cuidar, eu tenho ouvido, eu cuidarei dele, eu sou como a faia verde. Deus se coloca como uma árvore verde da família dos ciprestes, né? É uma árvore que ela era utilizada, a madeira dela era utilizada para fazer instrumentos musicais, era utilizada para fazer acabamento dentro das casas, era usado para construção de navios, e Deus se coloca como essa árvore, a faia verde, o cipreste verde. E ele fala, de mim
é achado o teu fruto. Ele está falando que ele vai produzir em Efraim o fruto dele. Deus está dizendo, de mim é achado o teu fruto. O fruto de Efraim, na realidade, é de Deus. E Deus aqui, como ele fala com Efraim, ele também fala comigo e com você. Deus, ele coloca isso na nossa vida. Ele está mostrando que quando Efraim se arrepender e quando ele se converter dos seus maus caminhos e quando ele abandonar a idolatria, ele vai começar a dar frutos. E esse fruto não é dele, não é de Efraim, não é da nação de Israel que se desviou, é do próprio Deus. E Deus faz isso na nossa vida. Ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama para perto de si, ele nos adota como filhos, ele nos traz para perto, ele perdoa os nossos pecados. E aí ele começa a mostrar para nós que o fruto que vai surgir em nossa vida tem a ver com ele e nada a ver com nós, né? Nós entendemos aqui que se um dia a nossa vida vier dar algum fruto, se a nossa vida espiritual dá algum fruto, é graças ao que Deus está fazendo e não ao que nós fazemos. De nós não há nada. Deus que produz o fruto dele em nós. É de mim o teu fruto. Deus vai fazer algo em nós. Então a vida daquele que verdadeiramente se arrependeu, que voltou atrás, que ama a Deus e entregou a sua vida para o Senhor, vai dar fruto. Se nós tivermos alguma coisa boa em nós, é porque Deus está fazendo. É comum, às vezes algumas pessoas olham para pessoas que foram tratadas por Deus, que se converteram e falam, nossa, essa pessoa é uma bênção, ela faz isso, faz aquilo. Mas na realidade, os frutos que surgem numa vida piedosa a Deus é por causa do que Deus está fazendo. Os frutos são do Senhor. O fruto que dá na ponta do galho tem a ver com tudo aquilo que a árvore produziu a partir do que ela absorveu na sua raiz. E quem é a faia verde é Deus. É Deus que é a faia verde, é Ele que é a árvore. Nós, na realidade, nós somos os ramos e Jesus ensinou isso para nós. Ele falou que Ele é a verdadeira vara e nós somos os ramos. Então, se há algum fruto em nós, esse fruto ele é real e verdadeiro e ele é importante somente se tiver uma união com Cristo. Se Cristo estiver em nós, nós vamos dar muitos frutos. Por isso que nós devemos olhar para essas coisas, que o fruto que Jesus quer produzir na nossa vida, nós temos que valorizar isso, porque sem Jesus nós somos um ramo estéril. Jesus diz aqui na sua palavra, olha que palavra bacana aqui, João 15:5, ele fala, eu sou a videira é a parreira, é o pé de uva. Ele fala, mas vós, as varas são os galhos, os ramos, as pontas, onde vai surgir o fruto. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus falou, dá muito, bastante fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está ensinando esse princípio. Eu sou a videira. Deus falou que ele era a faia verde. Jesus está falando, se você estiver em mim, eu estiver em vocês, quer dizer, se nós estivermos conectados, se você for o ramo, ou a vara, ou a ponta, o galho dessa videira, você vai dar muitos frutos. E esse fruto só acontece por causa de Jesus, porque próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Né? Para que uma árvore ela venha dar fruto, tem que ter alguns elementos. Nós vamos analisar o processo biológico, bioquímico de gerar fruto numa árvore. Tem muita coisa complexa, mas no básico existem coisas externas à árvore que nós temos que entender. Em primeiro lugar, tem que existir a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, o mundo não está em trevas. Jesus é a luz do mundo, ele ilumina o mundo. E da mesma forma que uma árvore precisa de luz para ela poder crescer, para ela poder gerar fruto, eu e você também na nossa vida espiritual, para que ela venha ter relevância espiritual, para que venha ter significado e nós venhamos produzir alguma coisa valiosa para Deus nesse mundo, nós precisamos da luz de Jesus. Mas da mesma forma, nós também precisamos da água. A água, ela é algo que faz a árvore produzir o fruto. Sem água, a árvore seca e na secura ela não consegue produzir nada. E olha que interessante essa palavra lá no livro de Deuteronômio, que Deus diz para Moisés, ou através de Moisés. Goteje a minha doutrina como a chuva, que pingue, né, a minha doutrina, o que Deus ensina, o ensinamento do Senhor como uma chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, quer dizer, que a palavra de Deus ela vem estar sobre o campo, assim que amanhece, espalhado em cima de cada folha, mas o orvalho ele tem o poder de cobrir toda a área onde amanheceu ali, então ele cobre toda a área. Deus está falando que a minha palavra seja espalhada, que ela goteje como chuva, que ela seja destilada como orvalho. Destilar significa
significa evapore e depois ela caia sobre as superfícies como uma garoa, né? Algo leve, mas o orvalho mesmo. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deus faz uma comparação da sua palavra com a água, com a gota de chuva, e a árvore, para dar fruto, precisa disso também. Então, nós precisamos da luz, que é Jesus, nós precisamos da água, que é a palavra de Deus, para que nossa vida venha a dar fruto, assim como uma árvore precisa da luz e da água. E não é só isso, nós também precisamos, se nós formos olhar, nós precisamos do ar, do vento. E olha que bacana, o que a palavra de Deus nos diz assim, ó: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Quem disse isso foi Jesus, lá em João 3,8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus faz um comparativo do Espírito Santo com o ar, com o vento, aquilo que é importante também para a produção do fruto na árvore. Então a árvore precisa de luz, que é a presença de Jesus, ela precisa da água, que é a palavra de Deus, ela precisa do ar, do vento, que é o Espírito Santo, e por fim o que nós vamos ver aqui, que eu separei até um versículo, é a boa terra, o bom solo. Precisa de ter um solo bom. Jesus, na parábola do semeador, ele fala dos diferentes solos onde caiu a semente, mas ele compara o solo com o coração humano, e ele fala assim, ó: e aqui caiu em boa terra, onde a semente, a palavra caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Dão fruto. Aquele que cai em boa terra é que e conserva essa palavra e guarda essa palavra, eles vão dar fruto com perseverança. Jesus então faz o comparativo do solo bom com aquela árvore realmente que no final dá fruto, é aquela semente que vinga, que dá fruto. E Deus, queridos, Deus, ele é o jardineiro, é ele que cuida, é ele que vai ser aquele que vai podar a árvore. Deus fala na sua palavra, que ele fala: somos os ramos e meu pai poda todo galho, todo ramo que não dá fruto, ele corta para que depois cresça outro e dê mais frutos. Existe a poda, existe o cuidado, existe a presença do Espírito Santo, existe a presença da palavra de Deus, e sem essas coisas nós nunca daremos frutos. Nós precisamos estar colados com Jesus, que é a luz. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias para regar essa árvore. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, que é o ar, o vento, que faz todo o processo funcionar, e nós temos que entender que a nossa árvore esteja num solo bom, porque é esse solo bom que vai dar muito fruto, e aí Deus vai cuidar de nós. E como ele disse para Efraim lá atrás: Efraim, agora vocês estão em pecado, agora vocês vão sofrer, mas um dia vocês vão se converter e vocês vão dar fruto, e esse fruto que vocês vão dar é meu, é o meu fruto em vós. E hoje Deus está dizendo para mim e para você também, querido, que ele pode dar fruto na nossa vida, que o fruto que ele der é um fruto proveniente dele, e que como uma árvore saudável nós precisamos garantir a presença do Senhor Jesus na nossa vida, a presença da palavra de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida, e que nós tenhamos aquele coração como o solo bom da parábola que Jesus falou. Se nós fizermos essas coisas, nós vamos poder glorificar a Jesus com a nossa vida, nós seremos bons servos de Cristo, e o fruto do Espírito aparecerá em nós. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouco mais sobre o fruto do Espírito, o que é frutificar para o Senhor e a importância dessas coisas. Terminamos com essa palavra, Jesus dizendo isso em João 15,8. Nisto é glorificado meu Pai. No que? Eu pergunto. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, queridos? Aquele que é discípulo do Senhor, ele dá muito fruto para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, eu coloco minha vida diante do Senhor, te peço, Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa pessoa. Se essa pessoa ainda não teve um encontro com o Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor a receba a vida dela agora, cuide, perdoe, transforme para a honra e glória do Senhor. E você comigo diga amém. Amém, meu querido? Eu queria dizer para você que ainda não tem um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, você pode agora entregar sua vida para Ele, você pode pedir para Ele entrar na tua vida. Fala: Senhor, meu coração eu coloco diante do teu altar, peço que o Senhor receba a minha vida, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão para Ele. Se você não entende ainda direito o que é andar com Deus, leia a sua Bíblia, comece a estudar a Bíblia, peça para o Espírito Santo te dar uma direção, te mostrar qual é o caminho
verdadeiro e Deus vai falar com você. Amém, meu irmão? Eu agradeço vocês que acompanharam a gente aí, que tem nos acompanhado no canal, que tem assistido nossos vídeos. Dê aí um gostei, clica aí no gostei, isso ajuda o vídeo, deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você conhece e nós nos veremos no próximo vídeo, assim se Deus nos permitir, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!